Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versos de 12 a 17. 2, 12 a 17. Apocalipse, capítulo 2, 12 a 17. Nós estamos pregando uma série de sermão baseado no livro do pastor John Stott, O que Cristo Pensa da Igreja. Nós pregamos, nosso primeiro sermão foi uma breve introdução a essas cartas. O segundo sermão foi a carta à igreja de Éfeso. O terceiro sermão foi a carta à igreja de Esmirna. E agora nós chegamos na carta à igreja de Pérgamo. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Assim está escrito: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, e se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito o seu novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te louvamos e exaltamos o teu santo nome, porque tu és fiel, tu és justo e tu és, acima de tudo, verdadeiro. Pai, louvamos e exaltamos o teu santo nome. Nos colocamos submissos agora à tua vontade. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Capacita-nos, ó Deus, a falar e a ouvir o que o Senhor quer nos ensinar. Ó Senhor Deus, a tua igreja se encontra, ó Deus, diante de ti. Fale, ó Deus, com a tua igreja. Fale ao coração do teu povo. Me use na instrumentalidade do teu Espírito Santo, para que eu possa, Deus, levar a palavra revelada, a tua vontade, a palavra profética aos teus filhos que aqui se encontram esta noite. Ó Senhor Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo é que oro, que oramos e agradecemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Orei pedindo a Deus para revelar a palavra profética, né? Nós estudamos no culto de doutrina quinta-feira o que quer dizer profeta e profecia, né? O profeta é aquele que o quê? Fala da palavra de Deus, aquele que profere a palavra de Deus. Então todo aquele que prega a palavra com fidelidade, ele é profeta. E ele está pregando com fidelidade, a verdade revelada, a verdade que é Cristo Jesus, a verdade que liberta. Se nós temos por um lado uma verdade que liberta, nós temos por outro lado o quê? Uma mentira que aprisiona, uma mentira que escraviza. E como vocês viram no boletim, hoje nós vivemos um século, nós vivemos numa atualidade onde a verdade já não é mais absoluta. A verdade hoje é relativa, onde cada um tem a sua verdade.
Cada um tem o seu ponto de vista como a sua verdade. Interessante que quando nós não somos fiéis às Escrituras Sagradas, quando nós não somos verdadeiramente embasados e enraizados na nossa fidelidade sobre a palavra de Deus, a nossa tendência é a superficialidade. A nossa tendência é de fugir sempre da verdade. Lembra quando eu falei para vocês há 2 meses atrás sobre o que aconteceu com a igreja da Europa, o que aconteceu com a igreja da América do Norte? E a maior dificuldade e o maior medo de muitos irmãos lá fora, até mesmo foi uma palavra usada por um professor, é o efeito nato nobilis. Alguns podem achar que eu estou falando uma palavra sofisticada, mas os mais velhos vão entender o que eu estou querendo dizer. Um comercial antigo de um conhaque que passava, e o cara tomando esse conhaque e passava outra pessoa e falava assim: eu sou você amanhã. Então é esse efeito nato nobilis que muitos teólogos do exterior têm medo de vir para o Brasil. As coisas que aconteceram na Europa, as coisas que aconteceram na América do Norte, chegaram ao Brasil. E como isso chegou? Como que a igreja da Europa caiu em decadência? Como a igreja da América do Norte caiu em decadência? Quando a verdade passou a ser relativa. Quando nós passamos agora a ter a nossa verdade e a criticar a verdade absoluta de Deus. Isso aqui serve para a minha vida, isso aqui já não serve para a minha vida, isso aqui já é coerente com o meu estilo de vida, isso aqui não é coerente, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui faz parte de um contexto que não tem nada a ver com o meu estilo de vida. E aí entramos num caminho de engano, num caminho de superficialidade. Existe um livro muito lido hoje no meio teológico chamado Verdade Absoluta, da autora Nancy Pearcey. É uma apologeta espetacular. E esse livro hoje tem sido difundido e muito vendido no meio teológico, tanto fora do Brasil, ela é norte-americana, como também no Brasil. O primeiro módulo que eu fiz do mestrado de Cosmovisão, a gente estudou esse livro. É um livro de 597 páginas, mais ou menos, se eu não me falha a memória, e nós tivemos que estudar esse livro e fazer uma resenha crítica desse livro. Mas a maior preocupação, tanto da autora, quanto dos teólogos de cunho reformado, é exatamente isso. Como anda a nossa firmeza na verdade que cremos? Será que eu negocio a verdade revelada? Será que lutamos por essa verdade? Será que de fato sentimos uma forte atração pela verdade? E eu de forma alguma quero dizer que é a sua verdade, mas estou falando da palavra de Deus, a palavra revelada. E a igreja em Pérgamo era uma igreja que tinha a verdade, era uma igreja que pautava pela verdade. Lembra quando eu falei que a característica da igreja de Éfeso era uma igreja que tinha doutrina, era uma igreja que tinha teologia, mas era uma igreja que faltava fervor, era uma igreja que faltava amor. A igreja de Esmirna, ela tinha teologia, tinha doutrina, tinha fervor, tinha amor, mas era uma igreja perseguida, era uma igreja pobre, era uma igreja que era oprimida pelos inimigos. E a igreja de Pérgamo? E a igreja em Pérgamo? Era uma igreja, segundo a palavra de Deus, que estava no lugar de miscigenação de religiões, era um lugar pagão. Pérgamo, para vocês terem uma noção, era as cidades da Ásia Menor, ali, onde João escreveu as cartas, que tinha mais templos pagãos. Eles tinham templos para todos os deuses. Hoje nós estávamos falando da igreja em Atenas. Pérgamo
Pérgamo tinha templo de todos os deuses. E lá tinha o templo mais famoso, o deus mais famoso de Pérgamo era o deus Esculápio. Era o deus da medicina, o deus da cura. E o símbolo, a imagem do deus Esculápio, era uma serpente em uma haste. E os sacerdotes do deus Esculápio, eles usavam e eles adoravam e adoravam esse deus através de atos de medicina. Aí a gente entende hoje por que no jaleco dos médicos existe, né, uma serpente e uma haste, uma serpente, né? Esculápio era exatamente esse símbolo, o deus da cura, o deus da medicina. E um dos médicos, dos sacerdotes mais famosos de Pérgamo, antes de Pitágoras, faltou aqui na cabeça, era Galeno. Lembrei, Galeno. Depois Hipócrates, que não foi em Pérgamo, foi em outra cidade. Então, Pérgamo era uma cidade altamente pagã. E ali tinha pessoas da igreja de Jesus Cristo, pessoas fiéis a Deus. Olha que interessante. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve estas coisas, diz o primeiro e o último. O que esteve morto... Desculpa, irmãos, mais embaixo, verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem pertence à verdade. A verdade que pode libertar. A verdade que tem poder de curar. A verdade que tem poder de separar juntas e medulas. Somente ele pertence à verdade. Por que essa carta de Pérgamo começou assim? E se a gente reparar, seguindo o verso 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Meus irmãos, Deus, Ele conhece a nossa vida, mas Deus também conhece os nossos caminhos. Deus conhece aonde nós construímos a nossa casa. Deus sabe aonde você coloca a sua vida. E a igreja de Pérgamo, a palavra de Deus fala que eles estavam habitando aonde existia o trono de Satanás. O trono de Satanás. Para os irmãos terem uma noção, Pérgamo foi a primeira cidade a fazer culto ao imperador, a ter um templo ao imperador, onde todos os cidadãos da cidade teriam que passar pelo menos uma vez por dia dentro do templo e borrifar incenso sobre a estátua do imperador. E quando fala aí onde está o trono de Satanás, a palavra de Deus fala: ali está o quê? A mentira e o engano. A cidade que era totalmente idólatra, a cidade que era totalmente contaminada com a impureza pagã, era também a cidade da mentira e do engano. Porque aonde há idolatria, há engano e há mentira. E Deus fala: olha, eu conheço aonde você está. Não adianta, irmãos. Deus, Ele nos conhece. Deus, Ele conhece a sua vida. Deus, Ele conhece os seus intentos. Deus, Ele conhece os seus pensamentos. Deus conhece a verdadeira intenção do seu coração. A verdadeira intenção do seu coração. Embora nós vivamos num século difícil, embora nós vivemos num contexto complicado, Deus olha para mim, olha para você e fala: olha, eis que eu sou o que detém a verdade. Somente em mim você vai encontrar a verdade.
Hoje, ao sair de casa, eu vi uma declaração de uma pessoa na TV que falou assim, um pouco antes de desligar a TV, falou assim: no carnaval tudo pode, no carnaval tudo é válido. Essa é uma mentira que muitos agora têm tomado como verdade. Quantas pessoas nessa época, nesse período, têm essa questão no coração? No carnaval tudo pode, tudo é lícito. E aí extrapolam e entram no mundo do pecado e são escravizados pelo diabo. O índice de pessoas que entram no mundo das drogas aumentam depois do período de carnaval. Os usuários tanto de tabaco, quanto de álcool, quanto de drogas, aumentam. Porque jovens que não experimentaram, agora tudo pode. Agora tudo é lícito. Então nesse período tudo pode. E aí experimentam e ficam presos. Mas Deus fala: olha, eu sou aquele que tem a verdade. Por mais que o mundo tenta vender uma verdade, uma mentira por verdade, nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar, porque a verdade provém de Deus. A verdade provém de Deus. Os valores reais, os valores perpétuos para a minha vida e para a sua vida, encontramos na Bíblia, nas palavras de Deus. Valores para a criação de filhos, valores para o seu casamento, valores para a sua amizade, valores para um relacionamento, valores que você encontra para o seu trabalho, você vai encontrar na palavra de Deus, e essa é a verdade. Essa é a verdade. E quando Paulo fala: olha, não vos conformeis com esse século, mas renovais a vossa mente pela transformação do Evangelho. Não tomai a forma, não aceita que essa mentira deforma a sua vida e conduza a sua vida. Sabemos que é muito mais fácil fazer o errado do que viver no que é certo. Porque muitas vezes nós somos o quê? Taxados de tantas coisas, de preconceituosos, de fundamentalistas, por querer viver a verdade. Mas nós temos que ser fiel a Deus e fiel até a morte à verdade. A palavra de Deus fala aqui de um homem que foi o quê? Foi morto por ser fiel à verdade. Qual é o nome dele? Está aí no texto. Olha aí. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Segundo alguns historiadores, sabe como é que foi que esse fiel a Deus foi morto? Eles fizeram um boi de ferro, e na barriga desse boi de ferro fizeram uma porta, colocaram esse servo do Senhor lá dentro e colocaram fogo e assaram ele vivo, por não negar a verdade absoluta, por não negar a verdade de Deus. Ele morreu assado vivo dentro da barriga de um boi de ferro, mas não negou a Jesus Cristo. E hoje a gente vê a nossa fragilidade. E quantas vezes negamos a Cristo, negamos a verdade por muito menos, ou por muito pouco, pela nossa vaidade. Negamos a verdade pela nossa ganância. Negamos a verdade pela nossa arrogância. Negamos a verdade pela nossa cegueira espiritual. Negamos a verdade por tantas coisas. Deixamos de ser fiel. Nem precisamos ser ameaçados. Nem precisamos ser colocados numa fogueira. Nem precisamos ser afogados. Nem precisamos nós negamos sempre a verdade. Toda vez que nós queremos negociar a verdade por causa de intenções de nosso coração.
Porque importa o que eu quero, o importa é o meu desejo, importa é a minha vontade, importa é a minha satisfação. E por causa da minha vontade, do meu desejo, da minha satisfação, eu tenho o quê? Deixado a minha fidelidade a Deus. Eu tenho barganhado a verdade. Porque a verdade de Deus agora não me serve. O que me serve é a minha verdade. O que me serve é aquilo que eu vejo e aquilo que eu penso. O que tem a ver? Nada a ver. Isso é normal. É que muitos têm falado. Nada a ver. O que tem? Deus não está se importando com isso. E a repreensão exatamente aqui para a igreja de Pérgamo é isso. É que a igreja seja fiel à fidelidade. E ele citou quem? A fidelidade de quem? A fidelidade de Antipas. Sejam fiéis. Sejam fiéis. Ele segue a mais e fala: tenho toda a vida contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a amar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. E ele segue: outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. E se a gente for estudar o que Balaão fez e o que os nicolaítas ensinavam, era a mesma coisa. Era mistura, era a miscigenação, era o ecumenismo. Agora a gente pode misturar a fé, porque a verdade já não é mais absoluta. O que você crê é a sua verdade, o que eu creio é a minha verdade. E agora a gente pode misturar as nossas verdades e ter uma verdade nossa, uma verdade compartilhada. Interessante que o rei Balaque estava o quê? Com medo do povo de Israel. Com muito medo. Pagou um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, para que ele fosse derrotado na guerra. Mas Deus não deixou. E toda vez que Balaão ia amaldiçoar o povo de Israel, o povo de Deus, ele proferia bênção. E numa conversa com Balaque, ele falou: olha, eu não consigo amaldiçoar, mas faz o seguinte: ofereça, seduz esse povo de Deus com as suas mulheres, seduz esse povo de Deus com as suas festas, seduz esse povo, porque se vocês seduzirem esse povo, eles vão se misturar com o seu povo, e vão começar o quê? Fazer as práticas do seu povo, e aí o Deus deles se irá com eles. A estratégia que o diabo usou nessa questão foi a mistura. A mistura. O que tem? Não tem nada a ver. E a primeira coisa que falou: olha, seduz esse povo com as vossas mulheres. Seduz esse povo com as vossas mulheres. Seduz esse povo com as vossas festas. E que nós vemos que muito crente tem negociado a verdade de Deus por causa da sedução. A sedução que o mundo e as verdades do mundo têm colocado diante dele. Nós temos negociado, barganhado a verdade de Deus por causa de nossa cobiça. Nós temos cobiçado. Somos totalmente seduzidos. Aí quando entra a questão do nicolaítas, como eu já falei várias vezes aqui, o coração já corrompido e seduzido, vem o nicolaíta e fala: olha, já que está assim, Deus é amor,
E a palavra de Deus fala que quanto mais graça, onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Então, para você ter mais a graça de Deus e mais o favor de Deus, você tem que pecar mais. E aí a gente começa agora, em vez de ceder e ser seduzido pela mentira, nós começamos agora a viver a mentira, a viver o engano. Mas o verso 16 está assim: porquanto arrependa-te, senão venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Sabe como se vence a mentira? Como vence a mentira? Com a verdade. Se você quer vencer o engano da sua vida, se você quer vencer a mentira que você está vivendo, não tem outra forma se não for pela palavra de Deus. Se você desconsiderar a palavra de Deus, se você desconsiderar as verdades aqui implícitas e explícitas para a sua vida, você vai ficar preso na mentira o resto da sua vida. E você vai ser sempre controlado pelo seu eu, pela sua vaidade, e pelos seus olhos e pela sua soberba. Por isso que Deus fala: olha, arrependa-te. Jesus fala para a igreja: arrependa-te. Saia das práticas dos nicolaítas. Evita as seduções deste mundo. Evita as mentiras e os enganos e os engodos desse mundo. Arrependa-te. Ontem lá no culto de aniversário, ontem lá no culto de aniversário da Sueli e do Vicente, eu falei sobre arrependimento. A diferença entre remorso e arrependimento. A gente sabe que muitas vezes a gente arrepende de algumas coisas. Mulheres, então, quando vestem uma roupa e vai para uma festa e vê outra mulher com uma roupa mais ou menos igual, arrepende. E bem que eu pensei em botar outra roupa. Bem que eu pensei em botar outro sapato. E não é esse tipo de arrependimento que a Bíblia fala. Mas é um arrependimento que vai gerar mudança de vida. É o arrependimento que é a verdadeira metanoia, mudança de mente, mudança de vida, que vai gerar conversão, vai te tirar do caminho errado, vai te tirar do caminho da mentira e vai te levar para o caminho da vida, da verdade. E a verdade, por mais dura que seja, ela tem que ser dita. É melhor uma dura verdade do que uma doce mentira. Só que se nós olharmos a forma com que Deus fala com a igreja de Pérgamo, nós vemos que Deus fala aqui com amor. Porque a verdade sem amor é legalismo. A verdade sem amor é presunção. A verdade sem amor também é arrogância. Mas o amor sem a verdade é sentimentalismo e emocionalismo barato. Não passa disso. Não passa disso. E nós, como cristãos, somos conclamados a viver a verdade, mas viver a verdade com amor. Porque quando Jesus fala no verso 17 em diante: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor darei o maná escondido. A provisão de Deus será sobre a sua vida. Toda a provisão de Deus, tudo aquilo que Deus reservou para os seus filhos, o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que Deus tem para os seus, será para ti. Se nós seremos fiéis, se somos fiéis, é porque Ele é fiel. Porque Ele nos amou primeiro. Porque a verdadeira verdade é essa. Não a verdade que eu tenho, mas a verdade que Ele derramou sobre a minha vida. A verdade que me libertou é a verdade que Ele jogou sobre mim e agora eu era cego e eu passo a ver. Eu estava morto e agora eu vivi. E essa é a verdadeira vocação, e o verdadeiro chamado e o convite que Deus tem para a sua vida. Se você viveu a sua vida toda no engano,
se você tem vivido a sua vida toda numa mentira, se sua vida é uma mentira, Deus te conclama agora a conhecer a verdade, porque só a verdade vai te libertar. Chega de viver sobre os seus pressupostos, chega de viver sobre aquilo que você quer ou aquilo que você acha que é melhor para você, porque Deus tem para você um maná escondido. Deus tem para você o que olhos não viram, que jamais penetrou em coração humano, em mente humana alguma. Deus tem preparado para você. A história do maná escondido diz que os filhos de Arão pegou o maná, colocou em vasos de barro, num vaso de barro, e colocou na arca. Só que com o tempo esse vaso de barro onde estava o maná sumiu. E muitos judeus acreditavam que na vida do Messias, o Messias ia achar o vaso com o maná e ia entregar ao povo judeu. E eles negaram a Jesus como Messias, porque esperavam o vaso escondido do maná. Negaram o pão da vida, o verdadeiro maná dos céus. O verdadeiro maná. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é o pão que sacia. Nós não vamos achar nada neste mundo que vai saciar a nossa fome e sede de justiça. Nós não vamos achar nada nesse mundo que vai trazer satisfação. Bem como lhe darei a pedrinha branca, e sobre essa pedrinha está escrito o seu novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Toda pessoa que era julgada e era condenada recebia uma pedra preta, pedrinhas pretas, e todas as pessoas que eram julgadas e condenadas e absorvidas recebiam uma pedrinha branca. E o que Deus está falando para você? Se você receber a minha verdade, a verdade que liberta, não haverá condenação sobre a sua vida. Porque toda condenação foi sobre Cristo na cruz do Calvário. Toda condenação. E nós que já somos salvos, fomos eleitos, nós temos que pautar a nossa vida sempre pela verdade e nunca barganhar essa verdade. Feche seus olhos. Eu gostaria de orar com você. Enquanto isso, o pessoal do louvor pode vir à frente. Senhor Deus, te louvamos, Pai, porque aos seus o Senhor dará o maná escondido. O Senhor trará, ó Deus, a provisão do céu sobre os teus filhos, aqueles que são fiéis à sua verdade, que não negociam essa verdade por nada. O Senhor tem, ó Deus, para nós o desfrutar, ó Deus, das bênçãos derramadas sobre cada um de nós e sobre a sua igreja, a bênção da messianidade de Cristo, desfrutar desse maná da messianidade de Cristo, o verdadeiro pão da vida, a verdadeira verdade que liberta. O Senhor tem um banquete permanente para nós no céu, e aqueles que rejeitam, ó Deus, o luxo das comidas idólatras nesta vida, aqueles que rejeitam as mentiras e os engodos e os enganos dessa vida, terão o banquete com as iguarias do Senhor no céu. Ó Deus, muitas vezes nós negamos a mesa farta que o Senhor tem para nós, para comer das migalhas que caem na mesa de Satanás. O Senhor nos deu o pão da vida, o Senhor nos deu o maná que gera vida, Jesus Cristo, o verdadeiro cereal do céu, o verdadeiro alimento celestial. Ó Senhor, nos ajude a recusar essas migalhas de Satanás, os banquetes do paganismo, para participar dos banquetes que o Senhor tem para nós no céu. Ó Deus, nós somos julgados e somos absorvidos por meio de Jesus Cristo. E o Senhor nos, ó Deus,
nos concedeu, Pai, a salvação, e somos declarados justos, inocentes, sem culpa de uma diante do Senhor, por causa do Teu Filho amado. Ó Senhor, muito obrigado. Recebe, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Recebe, ó Deus, aqueles que aqui estão esta noite e que têm fome e sede de justiça e estão ávidos por esta verdade. Talvez aqueles que se olham agora em um espelho e se veem totalmente, ó Deus, destituídos desta graça. Pessoas que olham para suas vidas e veem uma mentira, veem um engano. Faça com que essas pessoas comecem a se olhar e ver, ó Pai, o Teu livramento, para que veja a face do Senhor na imagem delas diante do espelho, porque somos imagem e semelhança Tua, feituras da Tua mão, Senhor. Fale aos nossos corações, venha sobre nós o Teu Espírito Santo. Reconhecemos que somos falhos e pecadores e que carecemos da Tua graça. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.